Olá, na videoaula de hoje falaremos de jogos no estilo Tower Defense ou defesa com torres. Nesse estilo de jogo você tem uma área ou um objeto ou uma construção que você deve defender e defender de uma onda de inimigos que vão. No caso desse jogo aqui, por exemplo, o Dungeons Warfare, o jogador tem que impedir que a onda de inimigos atinja essa construção aqui. Caso o inimigo alcance essa construção, então ele vai perder pontos de vida. Então o jogador tem que evitar que os inimigos cheguem no final do caminho, né, naquela construção, e terminar a fase sem que perca todos os pontos de vida. Então, normalmente não, para evitar que isso ocorra, que os inimigos, né, que as ondas de inimigos cheguem até o final do caminho, ele coloca torres ou armadilhas. Então, essas torres vão realizar ataques nos inimigos e as armadilhas também vão realizar ataques ou atrasar ou dificultar a movimentação deles. Então, o ponto do Tower Defense é saber onde posicionar as torres e as armadilhas de forma que possam causar um maior dano ou maior atraso nas ondas de inimigos, que os inimigos vêm em ondas, ou seja, em grupos. Vem uma primeira onda, sei lá, com 10 inimigos, depois é eliminar todos esses inimigos na primeira onda. Depois vem a segunda onda com mais inimigos. Normalmente a cada onda da fase do level vem mais inimigos que podem ser somente na quantidade, como também o tipo de inimigo que vem também são mais difíceis. Então, no caso das torres, normalmente sempre tem os tipos de torre. As torres que realizam ataques de longa distância ou torres que realizam ataques de curta distância, mas que dão dano em área. Tem as torres também que normalmente causam lentidão, causam dano e ou lentidão também. E as armadilhas, como eu falei, que podem causar dano ou lentidão. E aí quando você vai eliminando os inimigos que estão vindo nas ondas de inimigos, você vai ganhando recurso, que dependendo do jogo pode ser cristal, dinheiro, ouro. E aí você utiliza esse recurso ganho para fazer melhoria nas torres. Então normalmente as torres têm levels. Começa no level 1 e aí de acordo com o dinheiro que você vai ganhando na partida, você vai fazendo melhoramentos, né, upgrades, né, nas torres. E aí as torres vão causando mais dano, tendo um alcance maior e assim por diante. Da mesma forma as armadilhas. E aí esse dinheiro também que você ganha nas partidas pode ser o mesmo, ou então uma outra moeda que você ganha fora das partidas, você também utiliza para fazer upgrades fora da partida, né? Você pode, por exemplo, comprar um level extra da torre, fazer com que o dano que cada torre cause em cada level aumente. Você pode desbloquear um novo tipo de torre. Você pode, por exemplo, tem alguns Tower Defense em que em vez de ter apenas torres e armadilhas, você pode também colocar tropas. Você pode colocar por exemplo, uma construção que vai gerar soldados, que vai gerar arqueiros. Você pode gerar melhorias nesses arqueiros. Então, o principal objetivo nesse Tower Defense é posicionar corretamente as torres, as armadilhas e as construções para defender a construção aquilo que você está querendo defender na fase e angariar recursos para fazer os upgrades para deixar as suas armas melhores, porque com o passar dos levels das fases, os inimigos vão ficando cada vez mais difíceis. Então, um ponto interessante de jogos de Tower Defense é os inimigos, porque eles podem ser de vários tipos, ter vários tipos de ataque, movimentação. Então, normalmente os inimigos, quanto mais fracos, morrem mais rapidamente, normalmente eles são mais rápidos. Enquanto que os inimigos mais fortes, né, que aguentam mais dano, eles se movimentam bem mais lento, exatamente para ter essa compensação. Em alguns jogos Tower Defense também tem chefões, normalmente são inimigos bem grandes, com muitos pontos de vida, né, com life bem grande, e que demoram muito tempo para morrer. Normalmente você precisa de quase todas as suas torres da fase para poder eliminar eles. Então é muito interessante observar nos Tower Defense os inimigos que você enfrenta na partida, porque é um ponto interessante para você criar, a partir dos tipos de inimigos que tem no jogo, ondas de inimigos diferentes com variabilidade de ataques e de resistências, porque às vezes o jogador começa a criar torres, por exemplo, de ataque de longa distância, que são boas contra certos tipos de inimigos, e acreditando que não venham
inimigos de outro tipo, que são fortes contra flechas, por exemplo, contra ataques de longa distância, mas são fracos contra o ataque de perto. Então é interessante ter inimigos com diferentes ataques, diferentes movimentação e diferentes fatores de pontos fracos. Normalmente sempre existe essa variabilidade. Alguns inimigos são mais fracos contra ataques de longa distância e mais fortes contra ataques de curta distância. Às vezes tem inimigos que não tem a velocidade muito diminuída nas torres ou armadilhas que diminuem a velocidade, então toda essa variabilidade faz muita diferença. Outro ponto interessante também em Tower Defense é a questão do caminho. Nesse jogo aqui, por exemplo, como a gente está vendo, os caminhos são fixos. Às vezes existem bifurcações, ou seja, quando os inimigos chegam num ponto, eles podem ou vir para cá, ou então vir aqui para baixo. E no mais o caminho é sempre um só. Não tem variação. Enquanto que existem outros Tower Defense em que existem apenas os espaços. No caso, esses quadradinhos brancos que a gente está vendo aqui, ó, são os pontos onde podem ser colocadas as torres. E aí os inimigos vão sempre querer chegar aqui no objetivo. No caso desse jogo, eles vão até o objetivo e voltam, né, como se fosse roubar recursos. Então, no caso, o caminho percorrido pelos inimigos é definido pelos pontos restantes, né, de espaços restantes que o jogador deixa para os inimigos passar. Então não é um caminho todo já pré-definido. O jogador pode criar uma especificidade para ele. Mas o jogador sempre deve deixar uma brecha, né, para os inimigos passarem. Não pode bloquear o caminho completamente. E aí a temática dos jogos Tower Defense varia um pouco. Por exemplo, aquele anterior que a gente viu, a temática é medieval. Enquanto existem vários Tower Defense em que a temática é futurista. Existem torres de laser, de gelo, de canhão e etc. Aí uma primeira variação de jogos Tower Defense que foi desenvolvida é no estilo do Orcs Must Die, em que você deve defender uma área também, colocando armadilhas, torres, da mesma forma como a gente viu anteriormente, só que o jogo é todo em 3D e você controla um personagem que vai estar dentro do mapa também. Então, além das armadilhas e torres que vão atuar para eliminar os inimigos, você também vai ser um personagem que vai atacar os inimigos, normalmente usando ou magias, ou simplesmente tiros, ou ataques corpo a corpo com espadas, lanças, etc. Então é uma variação interessante porque não basta você apenas colocar as armadilhas, as torres e ficar observando os inimigos morrendo e planejando a inclusão de novas torres nos caminhos. Você também deve atuar para eliminar cada onda de inimigo durante a partida. Aí uma variação de jogos desse mesmo estilo é o Sanctum, que é da mesma forma do Orcs Must Die, só que o caminho, né, tem as suas variações, como a gente viu antes, e a visão é em primeira pessoa. Então, em vez de você ver o personagem com a visão de terceira pessoa, você vê como em primeira pessoa. E aqui a temática do jogo é futurista. E aí você da mesma forma se enfrenta a onda de inimigos, faz upgrade nas torres e assim por diante. Só que para facilitar, né, o upgrade e ajuste das torres, como a gente viu, tem essa visão de cima do mapa para você posicionar as torres adequadamente. Outra variação de jogos de Tower Defense bastante interessante é nesse estilo de Dungeon Defenders, em que você deve defender um castelo, né, da onda de inimigos, que o caminho é definido por essa linhazinha branca que a gente está vendo, só que existem 4 classes de personagens, né? O mago, o guerreiro, o arqueiro e o monge, que é tipo um guerreiro só que com os status mais rápidos, né? Menos pontos de vida, só que bate mais rápido e dependendo do jogo, né, tem maior esquiva para evitar os ataques. Então aqui, além dos ataques básicos, dependendo do personagem que você tem, você pode utilizar magias. E aí você utiliza essas magias juntamente com os ataques que você tem para eliminar as ondas de inimigos. E aí nesse jogo também tem modo cooperativo. Uma variação de jogos Tower Defense é no estilo do Clash of Clans, que fez muito sucesso, né? Ainda hoje faz, mas fez muito mais sucesso há cerca de 4, 5 anos atrás, em que você
tem uma vila, né, que você deve tomar de conta. Você vai criar construções, muros, torres e exército para defender sua vila, ao mesmo tempo que você constrói um exército para atacar a vila de outros jogadores. Então o objetivo é tanto defender a sua vila como atacar a vila de outros jogadores para saquear o ouro, o elixir, tanto o rosa como o preto, né, da vila dos outros jogadores para levar para a sua. E aí esse dinheiro e esses recursos, né, o elixir, você utiliza para fazer novas construções e fazer mais tropas, fazer também melhoria nas tropas. E aí um ponto interessante do jogo, como a gente está vendo aqui, é que tem vários tipos de tropas, vários tipos de soldados. Tem algumas que se movimentam mais lentamente, só que é mais forte, tem ataque corpo a corpo, com espada. Tem outras que tem ataque de longa distância. Algumas, como a gente viu aqui, a vila que você está atacando, você pode colocar muros para defendê-los. Então tem algumas tropas que vão seguindo o caminho dos muros. Então elas sempre vão. Tem algumas tropas que vão para a primeira construção inimiga mais próxima para tentar destruir, enquanto tem outros que a gente está vendo aqui, ó. Enquanto tem outros que vão pulando os muros. Então existem muitas variações. Tem tropas, por exemplo, que voam, então elas podem passar por cima dos muros facilmente em direção ao centro. Tem algumas tropas que vão em direção mais rapidamente ao depósito de ouro, ao depósito de elixir, ignorando, por exemplo, o ponto central da cidade. Então tem várias variações da tropa. Então você deve montar a defesa da sua vila e o seu ataque pensando nas combinações de tropa que você tem. No jogo também existem alguns heróis, né, que você pode utilizar para liderar o ataque e também para fazer a sua defesa. Normalmente esses heróis aqui são bem fortes, com algumas magias e alguns ataques especiais. E aí no jogo tem ranking de jogadores e também ranking de clãs, né, que são grupos de jogadores que formam para formar um clã para fazer a guerra entre os clãs. E aí uma outra variação de Tower Defense que surgiu há alguns anos atrás, que é da mesma série do Clash of Clans, é o Clash Royale. E aí no caso, esse jogo é uma combinação de Tower Defense com card games, né, com jogo de cartas. Aqui o jogador, né, ele controla, ele deve defender o seu rei dos ataques do rei inimigo. Então ele tem um rei e duas torres defendendo o rei. E aí essas torres realizam ataques de longa distância com flechas. E aí você utiliza tropas que são tropas lá do jogo Clash of Clans para tanto defender o seu rei como para atacar o rei adversário. E aí as tropas sempre vão em direção à torre do rei ou então às torres próximas do rei para atacar. E aí aqui no jogo existem muitas e muitas variações de tropas. Tem tropas que atiram, tem tropas que realizam ataques corpo a corpo, existem tropas com ataques em área, ataques de um único alvo, tropas que voam, tropas que atacam somente no chão, tropas que atacam inimigos no chão e no ar. Existem magias que você pode, por exemplo, como a gente vai ver aqui já, que você pode lançar um míssil para destruir inimigos ou construções em área. Então existem muitas variações. E aí essas tropas são definidas por cartas, como a gente está vendo aqui embaixo, né? Então o jogador pode ter 100, 200 cartas, mas ele deve escolher um deck, né? Um deck é um conjunto de cartas que ele vai levar para a partida. No caso do Clash of Clans, esse deck é de 8 cartas. E aí aleatoriamente, depois que você usa uma carta, o jogo sorteia uma das 8 cartas que está no seu deck para você colocar aqui na sua mão, para então você poder jogar. E aí cada carta dessa custa uma quantidade de elixir para ser utilizada. Então a quantidade de elixir atual do jogador é essa. E aí quando ele tem a quantidade de elixir necessária para jogar uma carta, ela fica coloridinha e o jogador pode jogar ela. O custo de elixir é esse número que tem embaixo aqui da carta. Quanto maior o elixir, quanto mais elixir a carta custa, normalmente melhor a carta é. E aí o objetivo do jogo é, como eu falei, defender o seu rei e eliminar o rei adversário. Quando você elimina o rei adversário, você ganha a partida. Então é isso. Quem tiver dúvidas, mande um e-mail ou poste a mensagem no fórum do Cigar. Até mais.